Olá, tudo bem? Dando continuidade no nosso caso clínico, vamos fazer aqui uma manobra de recrutamento submáximo, ok? Então, a primeira fase da manobra é colocarmos o paciente em modo PCV, tá? Vamos trabalhar com um delta de pressão de 15. A manobra recomenda que a gente mantenha uma frequência respiratória de 20 e um tempo inspiratório de 1,5 para que nós ajustarmos uma relação de 1 para 1, tá? Então é uma relação bem amarrada, bem apertada. Entretanto, em alguns casos, em alguns exemplos, isso não vai ser possível, tá? Então a gente tem uma referência literária, mas a gente tem que saber analisar quando isso é aplicável ou não. Por exemplo, este pulmão aqui, nós já percebemos que é um pulmão altamente resistivo, então tem um padrão hiperissuflado, tá? É um pulmão DPOC. E dessa forma, nesses parâmetros que a manobra recomenda nessa primeira fase, eu criei um valor muito alto de autopip. Tá? E isso é muito perigoso para o paciente. Então, nesses casos, tá? Nesses casos, eu reduzo a frequência respiratória, tá bom? Para valores que permitam a exalação total do pulmão. Eu não necessito utilizar pausa nessa fase 1 da manobra. A manobra é dividida em 4 fases, tá? Então eu reduzo a frequência respiratória suficientemente para que eu consiga exalar totalmente o ar. Então já consegui, então dessa forma eu adaptei a manobra a esse caso clínico, tá? E agora eu vou fazer alguns steps na PIP. Serão step de 10, de 15 e de 20. Então eu vou botar a PIP em cada um desses valores durante 1 minuto, tá? Então vou subir a PIP aqui para 10. Vou pegar o meu reloginho aqui e marcar 1 minuto. Vamos aguardar. Que é uma coisa interessante que quando a gente trabalha com um ventilador que trabalha com delta de pressão, só basta a gente colocar aqui o valor de 15, que ele vai manter esse delta até o final da manobra, nos facilitando muito. Ao contrário de alguns ventiladores que trabalham com pressão total, né, com pressão inspiratória, que é diferente, tá bom? Então temos que ficar atentos em relação a isso, tá? Lembrando que essa frequência respiratória baixa não é a recomendada. A gente está adaptando aqui devido ao perfil, né, fisiopatológico do nosso paciente. Então, um pulmão altamente obstrutivo que não permitia deixar aquela frequência respiratória de 20, que é recomendado pela manobra. Então tá aqui, ó, 1 minuto, tá? Finalizados durante a PIP de 10, tá? O que eu faço agora? Eu vou subir essa PIP para 15, tá? E vou marcar aqui mais 1 minuto. Então, ó, eu tenho a a gente vai começar a perceber que conforme eu for aumentando essa PIP, se eu for atingindo aqui aos poucos o volume corrente funcional desse pulmão, a tendência é que o volume corrente comece a cair, porque o delta de pressão ele vai ser mantido até o final da manobra. Então, olha só que interessante. Agora, o pulmão está fazendo um volume corrente exalado de 636, tá? E já já no último step de PIP, que é a PIP de 20, nós vamos ver como que vai se comportar aqui o volume corrente exalado, tá? Então já está completando aqui o nosso segundo minuto da manobra de recrutamento. Então a gente está recrutando o pulmão nessa fase, tá? Então olha só, deu 1 minuto, está fazendo um volume corrente de 636 e agora eu vou fazer o último step, que é o step de 20, tá? Então de cara, vou dar um congelamento aqui na tela. Então, olha só, aqui esse volume corrente era de 636, 646, quando a PIP era de 15. Com a PIP de 20 aqui, ó, ele já cai para 510. Então vocês percebem que vou marcar aqui meu minuto, tá? Na PIP de 20.
que conforme a PIP vai aumentando em modo P, para compensar o volume corrente funcional, o volume vai caindo, tá? Então há essa compensação. É por essa característica que a manobra submáxima pelo grupo Event recomenda que a gente faça esse recrutamento em modo PCV, tá? Que é para manter essa característica do modo e proteger o pulmão durante o recrutamento pulmonar. Já já, aqui à direita, nós vamos utilizar essa tabelinha, tá? Essa calculadora aqui, eletrônica, para titulação de PIP, que também facilita muito, muito a beira-leito. Então, nós fizemos o primeiro minuto com a PIP de 10, o segundo minuto com a PIP de 15 e finalizando agora nosso último minuto da parte de recrutamento com a PIP de 20. Prontinho, já deu um minuto, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos mudar de modo ventilatório, vamos iniciar a segunda fase, tá? Vamos para modo volume controlado. Então ele já está aqui, ó, com um volume de 380, que é um volume inicial de 6 ml/kg para esse paciente, tá? A frequência respiratória eu vou manter até o final, tá bom? Pelo padrão obstrutivo que esse paciente tem, mantendo aqui a FO2 a 100%. E agora nós vamos realizar uma titulação da PIP. Como? Nós vamos dar 30 segundos para cada nível de PIP, sendo que cada PIP vai ter um nível de decréscimo de 2 pontos. Como assim? Vão ser 30 segundos na PIP de 20, 30 segundos na PIP de 18, 30 segundos na PIP de 16, consequentemente na de 14, depois na de 12 e finalizamos com a PIP de 10, tá? E nós vamos acompanhar a mecânica pulmonar exatamente, especificamente a driving pressure em cada PIP. Nós vamos gravar, vamos pausar no valor de melhor driving pressure. E qual que é a melhor driving pressure? É aquela que dá o menor valor de PIP. Então já completamos os nossos primeiros 30 segundos, tá? Com a PIP de 20. E eu vou agora fazer uma pausa inspiratória curta, tá bom? Eu vou anotar o platô. Então tá aqui, ó, platô de 28,51, vou arredondar para 29, tá? Então aqui na minha tabelinha eu vou colocar meu volume corrente, 380. Na PIP de 20, o meu platô foi de 29, arredondando 29, tá? 29, prontinho. Então eu tenho uma driving pressure de 9 e uma complacência de 42, tá? Então o que eu vou fazer agora? Vou retirar a pausa, tá bom? E vou agora baixar 2 pontos de PIP e vou anotar aqui mais 30 segundos. É importante nós argumentarmos que a fase de recrutamento é em modo PCV, em modo P, para garantir a proteção do pulmão funcional, e a fase de decréscimo, de decrementação da PIP, para nós titularmos adequadamente, tem que ser em modo volume controlado. Então deu 30 segundos, vou novamente aqui aplicar uma pausa, tá? E anotar o valor de platô agora com a PIP de 18. Aqui, ó. 25,33. Vou deixar arredondado em 25, tá? PIP de 18. Platô 25. Então, olha só. Como é que eu sei que eu devo continuar? Vou reduzir a PIP aqui 2 pontos, tá bom? Vou registrar aqui nosso tempo, mais 30 segundos. Como é que eu sei que eu tenho que continuar a manobra? Eu tenho que acompanhar aqui a driving pressure. Enquanto a minha driving pressure estiver caindo, reduzindo, eu continuo, tá? E a ideia é pararmos com uma PIP de 10. Essa é a base de referência da manobra, tá bom?
Então a PIP inicial era 20 com uma drive de 9 e agora já está com uma drive de 7. Então, como está baixando a driving pressure, eu vou continuar com a manobra. Vou fazer a minha pausa. Então, olha só, com a PIP de 16, platô de 22. Então, vindo aqui, coloco PIP de 16, platô 22. Então, ó, a driving pressure continua caindo, ó, 976, tá bom? 976. Ah, então já vou continuar, tá? Vou deixar aqui baixar mais 2 pontos de PIP, tá bom? Vou executar a pausa só quando finalizar o tempo. E vou dar mais 30 segundos com a PIP de 14 agora. 30 segundos. Vou fazer minha pausa. Platô de 19,5. Vou manter em 19, tá? Para ser justo com o arredondamento. Então, na PIP de 14, platô foi de 19, tá? A driving pressure continua caindo, ó, 9,765. Se está caindo, eu continuo. Então, vou continuar, baixar mais 2 pontos de PIP. Vou tirar pausa, tá? Vou marcar mais 30 segundos. A possibilidade de manter uma pausa contínua, pode fazer isso? Pode, tá? Não tem problema nenhum. Por uma questão de opção, tá? E por esse paciente aqui ter um padrão obstrutivo, estou tirando qualquer tipo de risco, eliminando qualquer parâmetro ventilatório que possa causar uma autopip. Então, a pausa inspiratória contínua é um acréscimo de tempo inspiratório. E para um paciente obstrutivo, acréscimos de tempo inspiratório é uma tendência de causar autopip nele, tá? Não é uma certeza, mas é uma precaução. Então, terminei meus 30 segundos com a PIP de 12. Vou realizar a pausa nesse momento. Realizei a pausa. Platô de 16,92, arredondando 17. Então, PIP de 12. Platô de 17. Ó, PIP, a driving pressure de 9, 7, 6, 5, 5 se manteve, tá? Se ela se manteve, eu continuo. Eu só pararia a manobra se a driving pressure subisse em relação ao valor anterior, tá? Existem alguns dados aqui embaixo que eu botei: saturação, frequência cardíaca, pressão, média da pressão arterial, que são valores também relevantes, tá? Que nós podemos estar anotando aqui durante. Eu costumo utilizar essas variáveis quando os valores de driving pressure eles começam a nivelar, começam a empatar, tá? Então, como forma de desempate, eu costumo a partir desse ponto já quantificar essas três variáveis. Aqui eu não tenho um monitor de sinais vitais, mas eu tenho a saturação, tá? Então, aqui com a PIP de 14, a saturação estava em 100%, e aqui na PIP de 12, ela também está 100%, tá bom? Então, talvez isso aqui seja uma forma de eu desempatar, tá? Se eu tenho duas driving pressures com o mesmo valor, mas uma apresenta uma maior saturação do que a outra, eu geralmente opto em manter a que deu melhor saturação. Tá bom? Então, como a PIP ainda está caindo, tá bom?
ela apesar de ter empatado o valor aqui entre a PIP de 14 e 12, ela ainda continua caindo. Então eu vou continuar a manobra com a nossa última PIP, que é a PIP de 10, tá? Vou tirar a pausa pelos motivos que eu já expliquei a vocês. E vou marcar aqui mais 30 segundos para finalizar a fase 2 da manobra de recrutamento. A fase 1 e a fase 2 geralmente são as fases mais demoradas da manobra de recrutamento, submáxima, tá? A fase 3 e a fase 4, elas são fases mais tranquilas, tá? Bem mais rápidas, que eu já vou iniciar nesse momento. Então, olha só. Finalizamos os últimos 30 segundos, tá? Vou fazer aqui uma pausa agora com a minha PIP de 10, tá bom? Então, olha só. 14,56 arredondando 15, tá? Então, PIP de 10, platô de 15. Empatou também. Então, a PIP de 14, a PIP de 12 e a PIP de 10 tiveram a mesma driving pressure, 5, tá? Eu tenho também o valor de saturação, tá bom? Com a PIP de 10, que também está me dando uma saturação de 100%. E as outras variáveis de frequência cardíaca e de pressão, tá bom? Eu não tenho aqui porque eu não tenho monitor de sinais vitais, tá? Talvez elas poderiam desempatar esse valor aqui. Como eu tenho praticamente tudo empatado, eu sempre vou de acordo com o que a manobra preconiza. Então, nós devemos escolher a melhor PIP pela menor driving pressure, tá? Então, eu tenho uma menor PIP de 10, me dando uma driving pressure de 5. E eu tenho uma PIP de 14, me dando a mesma driving pressure. Então, hoje em dia, nós temos que ser gentis na ventilação. O menos é mais. Então, se eu posso promover a melhor driving pressure com um valor de PIP menor, eu prefiro e opto uma PIP de 10. Então, nós já sabemos que para esse paciente, a melhor PIP para ele é a PIP de 10. Então agora nós vamos iniciar a terceira fase da manobra de recrutamento submáximo, tá? Nós tivemos agora uma fase de recrutamento, onde o pulmão abriu. Nós tivemos agora uma fase de decréscimo, onde eu fui decrementando o pulmão para encontrar melhor PIP, e eu estava indo em tendência ao colapso. Tá? Já descobri qual é a melhor PIP para esse paciente, é 10. Então, o que eu faço agora na terceira fase? Eu vou abrir o pulmão novamente, tá? Só que agora de forma mais rápida. Vou para modo PCV, delta de 15, tá? Já vou fazer os steps de 10, 15 e 20. Como eu já estou com 10 aqui, eu já pulo logo para o primeiro step de 15, tá bom? E agora não preciso mais recrutar durante 1 minuto, apenas 30 segundos, apenas para o pulmão abrir, tá? E a fase 4 é ainda mais rápida do que essa, tá bom? Então a gente percebe que eu estou indo agora numa tendência de recrutar, de homogeneizar o pulmão, tá bom? Antes de titularmos a PIP. Finalizando aqui os primeiros 30 segundos, eu vou fazer os últimos 30 segundos da manobra com o step de PIP de 20. Prontinho, finalizado. A fase 3 finalizada. O que eu faço agora? Vou finalizar agora a última fase, que é a fase 4. Na fase 4, eu já coloco aqui, ó, direto a minha PIP, tá? Titulada, que eu já sei que é a PIP de 10, tá bom? Já inicio direto.
sem nenhum tipo de obstáculo, sendo bem objetivo e tranquilo, tá? Ah, e agora o último parâmetro ventilatório, né, que eu posso ajustar é a minha frequência respiratória, que eu vou tentar manter aí numa margem de 12 a 20, 12 a 22, que é a preconizada, mas lembrando que esse pulmão aqui, ele tem um pulmão obstrutivo, tá? Então, ele não vai tolerar altos valores de frequência respiratória. Então, talvez eu até tenha que trabalhar com um valor permissivo de autopip, porque eu não posso trabalhar com um volume minuto muito baixo, tá? Para não correr o risco de gerar uma acidose respiratória nesse paciente. Por isso, eu aumentei um pouquinho mais a frequência. Dá para observar muito bem que a gente não tem, né, a formação de autopip aqui, tá? Para que nós tenhamos certeza, vamos fazer uma pausa expiratória, uma pausa entre 2 a 3 segundos, só para confirmar que não tem autopip. Então, olha só. Então, nós temos aqui uma PIP de 10 e uma PIP total de 10,29. Então, praticamente está o mesmo valor. Tem uma pequena diferença, só que está menor do que 1, tá? Então, para um pulmão obstrutivo, está excelente esse valor permissivo de autopip de 0,29, tá? Posso até trabalhar com uma frequência um pouquinho mais alta, porque o valor de autopip vai ser bem pequeno, tá bom? Para esse pulmão a gente pode trabalhar dentro de valores permissíveis. Acabamos o nosso ajuste ventilatório, fizemos o nosso teste para identificar o ponto de abertura de via aérea, que foi o AOP. Depois fizemos o nosso teste de recrutabilidade pulmonar pela fórmula RE Ratio. O pulmão foi recrutável, fizemos a manobra de recrutamento submáximo e titulamos a PIP de forma decremental. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.